Começou um friozinho, diz que amanhã vai começar um frio mais pesado, amanhã, sexta-feira. Se o Senhor nos permitir vivermos esse dia, que vivamos frio, com calor, com chuva, com sol, mas que vivamos para o Senhor, amém? Louvado seja Deus. Sem perca de tempo, vamos abrir a nossa escritura no livro de João, capítulo 11. Eu sei que você já ouviu muito falar sobre esta passagem, mas eu quero trazer algo novo de Deus para as nossas vidas em nome de Jesus. João capítulo 11. Louvado seja Deus. Aleluia. João capítulo 11 diz assim: estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos. Obrigado, minha irmã, Deus abençoa. Cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse-lhe: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Louvado seja Deus. Oremos ao Senhor, baixe a sua cabeça, vamos orar ao Senhor nesta noite. Pai, nós queremos exaltar, bendizer e glorificar o teu nome. Eu quero neste momento te dar graça, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Quero te agradecer pela vida do teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que rasgou o véu da separação, que separava o homem de Deus, e aquele que nos dá uma palavra poderosa, aleluia, registrada no livro de João, capítulo 15, versículo 14, vós sereis os meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Pai amado, e aqui está os amigos do Senhor, fazendo o que o Senhor, ó Pai amado, tem nos mandado. Nós estamos ouvindo a tua palavra e queremos pedir que o Senhor fala aos nossos corações nesta noite, em o nome de Jesus Cristo, amém. Amados, nós temos vários tipos de amigos como seres humanos. Nós temos amigos que nós temos o prazer em convidar para uma roda de bate-papo. Nós temos amigos que nós temos a satisfação de convidar para almoçar na nossa casa de uma maneira diferenciada, para fazer um churrasco, para estar ali num momento de alegria, num aniversário. Nós temos amigos que nós procuramos, às vezes quando estamos desempregados, procuramos o amigo e falamos assim: olha, dá uma força para mim lá, vê se você consegue em tal lugar assim e tal. E aí esse amigo, ele te dá um retorno, te dá uma resposta. Nós temos amigos que nós, às vezes, queremos estar bem próximo dele, diretamente como homens humanos. Nós queremos estar próximos de pessoas que nos fazem bem. Nós queremos estar próximo daquelas pessoas que nos agradam. E isso é normal, isso é bom, é benéfico. Porque ninguém quer ficar perto de alguém que traz desgosto, tristeza, desânimo. Queremos sempre estar perto de alguém que te dá uma palavra amiga, uma palavra forte, uma palavra de ânimo, uma palavra inspiradora. Nós queremos estar perto dessas pessoas. E então, existe aí alguns ditados, e tem 2. Um eu ouvi essa semana: há amigos mais chegados do que um irmão. E tem o outro, que até é uma canção, que diz que amigo
é para se guardar do lado esquerdo do peito. E hoje eu quero trazer para você uma palavra de uma amizade sincera, de uma amizade a qual era de profunda intensidade. Porque Jesus, como Filho de Deus, ele tinha o seu lado humano. E durante o seu ministério, ele fez amigos, ele fez amizade. Assim também como muitos que não aceitavam os mandamentos dele, muitos que não aceitavam a ele, como quando ele dizia: eu sou o Rei dos Reis, eu sou Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, eu sou o próprio Deus. Muitos zombavam, muitos estavam ali escandalizados e não queriam estar próximo dele, queriam apenas estar, muitas das vezes, próximo para ver se ele tropeçaria em alguma parte da lei, ferindo a lei, para poder então lançar um castigo ou uma condenação a este Jesus Cristo. E Jesus, nas suas andanças aqui na terra, Jesus ele fez amigos. Nós vimos que Pedro, ele era tão amigo de Jesus. Pedro era discípulo de Jesus, andava com Jesus. Pedro era tão amigo de Jesus que quando ele estava no Getsêmani para ser ali na sua última hora, quando antes do acontecimento da crucificação, antes de Jesus ser levado para ser ali preso, chegaram aqueles soldados para prenderem a Jesus. E aí, Pedro, ousadamente, para defender o seu amigo, ele lançou a mão da sua espada e ele decepou a orelha do soldado Malco. Acredito eu que você já viu isso na Bíblia. E como Jesus era tão amigo de Pedro, que Jesus não deixou nem que mesmo os outros soldados percebessem essa ação de ousadia pela amizade profunda de Pedro com Jesus. Jesus então abaixou rapidamente, pegou a orelha que tinha sido decepada e colocou no lugar a orelha do soldado Malco, daquele que foi para te prender, daquele que foi para levar para ser condenado. E aí Jesus Cristo, ele livrou o seu amigo Pedro de uma condenação. Então a amizade de Jesus com Pedro era muito grande. Jesus dispensava um carinho extremo a favor de Pedro. Vimos agora essa família. Lázaro era amigo pessoal de Jesus. Marta era amiga de Jesus e Maria era amiga de Jesus. Como a Bíblia nos diz que Maria foi aquela que ungiu Jesus Cristo com aquele óleo, com um unguento valioso. E meus queridos, eu sei que você tem amigos especiais. Eu sei que você tem amigos que você quer estar quase que a todo momento próximo dele, conversando com ele, dialogando, trocando ideias. Mas este teu amigo, ele não pode fazer por você, por mais que ele dedique a você de uma forma especial, ele não pode fazer para você o que Jesus pode fazer por nós. Por que eu digo isso? Nós vimos que, como o relato bíblico, a passagem bíblica, ela nos mostra que Jesus, ele foi avisado, chegou ao seu conhecimento, chegou um mensageiro, chegou alguém que foi enviado para dizer a Jesus: olha, o seu amigo, aquele a quem tu amas, está enfermo, e a sua enfermidade está debilitando a sua vida.
Jesus não se expressou, Jesus não se apressou, Jesus deixou a coisa acontecer, e a palavra de Deus, ela afirma que Jesus ainda ficou 2 dias naquele local por onde ele estava. Ele não saiu apressado, e ele amava o seu amigo Lázaro. Ele amava as suas irmãs, Marta e Maria. E a Bíblia nos mostra que Jesus amava essa família tanto, que em todas as vezes que Jesus estava naquela região das aldeias de Betânia, Jesus sempre arrumava um tempo para chegar à casa de Lázaro, de Marta e de Maria. E Jesus tinha o prazer de estar com eles, porque eram amigos de Jesus. Jesus tinha a satisfação em estar próximo dessa família. E por que eu digo isso? Nós vimos que existe uma passagem bíblica no livro de João, que quando nos mostra que Marta e Maria receberam em um determinado momento a visita de Jesus, Marta se preocupou em estar arrumando a casa, porque a casa estava bagunçada. Havia algumas coisas fora do local. Marta queria estar, talvez, preparando ali um alimento para Jesus. E Maria, ela aproveitando o tempo de Jesus, a estadia de Jesus, a visita de Jesus, Maria amava também a Jesus. Maria assentou-se aos pés do mestre e começou a ouvir os ensinamentos do mestre. E muitas das vezes que nós vimos alguém pregando sobre esta passagem, sobre Marta e Maria, os pregadores jogam pedra em Marta. Mas a atitude diferencial de Marta para Maria é que Marta, naquele momento, ela começou apenas a preocupar com o material. E Jesus não foi ali para estar preocupado em estar olhando, ou vendo se a casa estava desarrumada, vendo se tinha alguma coisa fora ali do local. Jesus não estava preocupado com aquilo. Jesus queria aquela comunhão. Jesus queria estar com os seus amigos. Então nós não podemos estar lançando pedra por essa atitude de Marta, porque eu sei que as mulheres vão depois querer jogar pedra em mim, mas eu vou ter que falar. Se nós chegarmos, se eu chegar com a minha família na casa de alguém pela manhã cedo, umas 8 horas da manhã, dificilmente eu vou encontrar uma casa arrumada com a minha família. Mas eu não fui lá para olhar se a sua casa está desarrumada. Eu fui lá para te fazer uma companhia, para poder estar em comunhão com você, conversar com você, tomar até mesmo um cafezinho, orar um pouco. E aí, alguém fica preocupado, pega a coberta, dobra, pega os lençóis e estica na cama, o travesseiro arruma e começa a fechar as portas dos quartos, começa a varrer alguma coisa do lanche que fez um dia anterior, que ficou em cima da mesa, começa a fazer aquelas coisas todas para querer disfarçar um pouco. Mas o mais importante é a nossa amizade. Aquilo ali, o que está desarrumado no material, na sua casa, ali, depois com o tempo você arruma. E as mulheres ficam preocupadas, e Marta não era diferente. Marta também amava Jesus, assim como Jesus amava todos eles, e Ele nos ama. E essa amizade fez com que, quando Jesus Cristo veio, Jesus Cristo tomou uma decisão, falou assim: olha, agora nós temos que voltar lá, para o lugar onde queriam me matar, onde queriam me apedrejar, onde estavam tramando contra a minha vida. Eu vou ter que voltar para lá, porque o meu amigo Lázaro, ele está enfermo, e preciso ir para lá para restaurá-lo. Olha o quanto
Jesus amava aquele homem, aquela família. E então, quando Jesus, ele começou a se levantar para voltar para a Judeia, onde ali aqueles homens queriam, se você voltar um capítulo antes, você vai ver que porque Jesus, ele se declarou filho de Deus, eles então acharam que era uma blasfêmia e queria se levantar contra a vida de Jesus. Jesus se retirou e aí Jesus teve essa notícia. Jesus voltou então, 2 dias depois, e os seus discípulos, assustados, disseram: mestre, você vai voltar para lá, onde nós estávamos há pouco tempo, e lá eles queriam te matar, te apedrejar, eles queriam acabar com você, eles queriam te condenar, você vai querer voltar para lá? E ele disse: olha, eu tenho uma missão para cumprir, o meu amigo Lázaro está enfermo e eu preciso ir lá. Só que já havia chegado até Jesus aquela notícia de que Lázaro já não estava enfermo, Lázaro já havia falecido. E quando Jesus se posicionou, pegou os seus discípulos e foi para a aldeia de Betânia, de Marta e Maria, quando Jesus ainda estava no meio do caminho, Marta foi ao seu encontro, porque Marta ficou sabendo que o mestre estava chegando. E se você puder entender, quando Jesus Cristo, ele sempre passava, onde Jesus Cristo estava, uma grande multidão o acompanhava. E dessa forma, não foi diferente quando ele estava retornando para a aldeia, lá para próximo da casa de Marta, de Maria e de Lázaro, para restaurar o seu amigo. E então, aconteceu que quando Marta percebeu, Marta tomou conhecimento de que o mestre, Jesus Cristo, o amigo daquela família, estava chegando, Marta saiu correndo, e correndo pelo caminho, Marta encontrou antes mesmo que ele chegasse nas regiões de Betânia. E quando chegou, Marta pôde falar com o mestre: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Irmãos, para quem veio com uma missão, para quem retornou do local onde estava com um objetivo, e para quem é o caminho, a verdade e a vida, qualquer notícia que viesse até a ele, de qualquer pessoa que fosse, não ia mudar o quadro daquela situação, naquele momento, enquanto ele não movesse as suas mãos a favor daqueles pela qual ele foi cumprir a sua missão. E então chegou Marta e disse para o Senhor: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus então, conversando ali com Marta, Maria, que tinha ficado em casa chorando, Maria então se levantou, e Maria foi ao encontro de Jesus também, até aquele local onde estava com Marta. Parece que Maria e Marta haviam combinado de falarem com o mestre aquela mesma frase. Parece que elas haviam combinado: olha, quando o mestre chegar, nós vamos dizer para ele: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. A amizade de Jesus com aquela família era tão grande, que quando Maria chegou no local onde ele estava conversando com Marta, Marta já tinha lhe falado essa palavra. Maria chegou e o mestre cumprimentou a ela
e ela também se lançou aos pés do Mestre Jesus, e ela disse: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. É como se eu saísse da minha casa, chegasse na casa do irmão Miraldo, em primeiro, e dissesse para ele: eu vim para poder apenas tomar um cafezinho com você. E aí a Carla depois pega os meninos, sobe para a casa do Miraldo, e chega na casa do Miraldo, ela vira, juntamente com os meus filhos, e diz: nós viemos aqui apenas para tomar um cafezinho com você. Parece que nós combinamos, mas Marta e Maria não haviam combinado esta fala. Marta e Maria tinham colocado nos seus corações. Marta e Maria estavam passando um momento de dificuldade, porque ela tinha perdido o seu irmão, elas tinham perdido aqueles a quem o Mestre ama, e elas tinham enviado alguém para falar: Mestre, vem, porque o teu amigo, aquele que tu amas, Lázaro, ele está enfermo, e se o Senhor vier, o Senhor pode curar, pode arrancar essa enfermidade, pode sará-lo, pode restaurá-lo, ele pode novamente estar em pé. Mas o Mestre, ele não preocupou com o tempo, porque o tempo depende dele, e ele era amigo de Lázaro. E quando Marta e Maria falou para o Mestre dessa forma, quando Maria, prostrada aos pés de Jesus, chorando a perca do seu irmão, Marta tinha falado para Jesus: eu sei que no grande dia ele há de ressurgir dentre os mortos. Quando Maria estava prostrada aos pés, chorando, o seu amor por Lázaro era tão grande que Jesus Cristo também chorou. Mas não foi apenas porque Lázaro estava morto. Jesus chorou porque Jesus disse para Marta e para Maria: eu sou a ressurreição e a vida. Eu estou aqui para ressurgir com o seu irmão, com o meu amigo a quem eu vim para poder cumprir essa missão. E Jesus tinha falado, quando ele recebeu aquela notícia, Jesus tinha afirmado para aqueles que indagaram para ele: e agora, mestre, você vai rápido ou você vai demorar um pouco? O mestre então disse: esta enfermidade que está sobre a vida do meu amigo Lázaro não é uma enfermidade para a morte, mas é uma enfermidade para a glória de Deus Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. E amados, quando então aquelas duas reunidas com Jesus, e Jesus chorou juntamente com eles, a dor pela perca, mas Jesus não chorou por causa da perca, porque Jesus sabia que ele tinha a vida para devolver ao seu amigo. Jesus chorou pela incredulidade daqueles que eram seus amigos, daqueles que eram pessoas que confiam em Deus, daqueles que eram pessoas que tinham conhecimento da verdade e somente acreditava que Lázaro ressuscitaria quando Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja. Mas diferentemente disso, a Bíblia, ela nos mostra que ao homem é dado o direito de morrer uma única vez. Se Jesus não entrar na questão, se Jesus não entrar no projeto, aquele que morrer, morreu e pronto. A morte física
Porque nós temos algo dentro em nós, a nossa alma. Lembra na criação, quando Deus, Ele reuniu-se ali, Ele disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Deus, Pai e Espírito Santo, 3. Para ser imagem, nós temos que também ser 3 em 1. Corpo, alma e espírito, 3. Só que há uma diferença, meu querido. Os 3 são da Trindade divina, são Deus. E os 3 do homem, da raça humana, da natureza humana, o corpo é pó. E a Bíblia fala que para o pó voltará. O espírito pertence a Deus, e para Deus ele vai voltar. E a alma? Esta é uma questão que nós devemos nos posicionar para estarmos vivendo ao lado do nosso amigo Jesus. Porque há uma missão que este Jesus Cristo veio fazer. Há uma missão que Ele veio exclusivamente para isso. Para rasgar o véu que separava o homem de Deus. Para tirar tudo aquilo que afastava o homem de Deus. Dar ao homem um livre acesso a Deus. Para poder então se prepararem para viver em uma cidade que o próprio Cristo, Ele foi para preparar. E queridos, o amor e a amizade de Jesus para com essa família era tão grande, mas tão grande, que Jesus, depois de ter chorado pela incredulidade daqueles que estavam ali próximos, porque eles não estavam sozinhos, pela incredulidade até mesmo dos seus amigos íntimos, Marta e Maria. Aí Jesus então, depois de ter chorado, Jesus, Ele simplesmente perguntou: onde vocês o colocaram? Veio então a incredulidade novamente. Uma delas virou: mestre, não incomodes com isso, já cheira mal, já tem 4 dias que está lá dentro do sepulcro. E o mestre novamente afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. E naquele momento então, o Senhor Jesus Cristo, Ele disse: me mostra onde colocaram o corpo do meu amigo Lázaro. Jesus, Ele estava dizendo que Lázaro ressuscitaria naquele dia, porque a doença que estava, ou a enfermidade que estava sobre o seu amigo Lázaro, não era para a morte, e sim para a glória do Deus Todo-Poderoso. E aconteceu então, que quando mostraram a ele, aleluia, Jesus já sabia, mas Jesus queria ver se havia fé no coração da raça humana, para poder então levar a ele aquele local e falar: aqui foi o local que nós colocamos o corpo do seu amigo. E amados, é tão gostoso quando nós temos amigos verdadeiros, e é especial quando nós somos amigos de Jesus. Que Jesus então virou, e quando Jesus chegou diante daquele sepulcro onde colocaram o seu amigo, o corpo do seu amigo, Jesus viu que havia uma grande pedra. Não era missão de Jesus tirar a pedra. Não era tarefa de Jesus
arrancar a pedra daquele local. A tarefa de Jesus, a missão de Jesus era ressuscitar o seu amigo, porque a sua enfermidade não era para a morte, era para a glória do Deus Todo-Poderoso, porque Ele tinha afirmado dessa forma, e dessa forma seria, no momento que Ele chamasse o seu amigo de dentro do sepulcro. E naquela época, para muitos que não sabem, um morto, ele era envolto com um lençol pelo seu corpo inteiro, ele ficava imune, não conseguia mexer. Morto não mexe, né? Não tinha como ele naturalmente sair de dentro daquele sepulcro. E a Bíblia nos mostra que quando Jesus, ele chegou diante daquele sepulcro, ele disse: tirai a pedra. Naquele momento, Jesus estava dizendo para aqueles que estavam ali: olha, deixe essa sua incredulidade cair, tire essa pedra, a pedra da incredulidade, porque eu sou a ressurreição e a vida, e eu vou devolver ao meu amigo a vida que vocês pensam que ele perdeu. Eu vou devolver a ele para a glória do Deus Pai. Tiraram então a pedra, afastaram a pedra, e quando Jesus olhou para dentro daquele sepulcro, Jesus bradou com força, forte: Lázaro, saia para fora. A voz de Jesus naquela época, o grito de Jesus ali, foi para estremecer as regiões celestiais, as regiões espirituais, foi para estremecer até mesmo o inferno, para que todos pudessem ver que Jesus Cristo realmente era o Filho de Deus, era a ressurreição e é a vida. E Jesus então gritou: Lázaro, saia para fora. Ninguém precisou entrar dentro do sepulcro e tirar o seu amigo veio. Agora como? Se um morto não podia mexer, se o corpo que estava lá dentro estava envolto com lençóis bem apertados e depois passado faixas, era difícil. Mas quando Jesus, ele falou: Lázaro, saia para fora, ou Lázaro, venha para fora, naquele momento o anjo do Senhor pegou Lázaro pela mão e trouxe Lázaro até aquele local onde Jesus estava, fora do sepulcro. E aí então, aleluia, aconteceu que Jesus novamente não tinha a tarefa nem a missão de desatar aquele lençol para libertar Lázaro daquele momento. Jesus então disse para os seus: desatai-o e deixai-o livre, porque eu, a ressurreição e a vida, cheguei na vida do meu amigo Lázaro. E naquele momento, o povo pôde dar glória a Deus, o povo pôde ver que Jesus Cristo realmente era o Filho de Deus. Eles aceitaram que somente alguém como Deus poderia fazer algo daquela forma. E aconteceu a palavra que o mestre falou: a enfermidade deste meu amigo não é para a morte. A amizade, a enfermidade desse meu amigo
é para a glória de Deus. E naquele momento, quando Jesus gritou, quando Lázaro saiu, aí o povo pôde entender, pôde dar glória a Deus, pôde louvar ao Senhor, porque Lázaro, ele ressuscitou após 4 dias que estava lá dentro do sepulcro. E para você que talvez não saiba, segundo os costumes da época, uma pessoa, para se declarar realmente morta, lá naquela região, ela tinha que estar passando do 3º para o 4º dia. Na verdade, ela tinha que já estar morta durante os 4 dias. Aí era considerada morta. Ser amigo de Jesus é a melhor coisa que nós podemos realizar em nossa vida. Por que eu disse isso para você? O próprio Jesus Cristo, ele afirmou: vós sois os meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. João, capítulo 15, versículo 14. Você pode conferir que Jesus, ele ainda tem os seus amigos. Vós sois os meus discípulos, os meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Não que ele vai te mandar como o seu patrão te dá uma ordem, como o seu patrão manda você cumprir uma tarefa. Não que ele vai te ordenar a cumprir da forma que ele te falou. Mas eu quero te dizer que ele te dá a ordem e você pode cumprir ou pode não cumprir. Mas uma certeza você tem que ter. Uma consequência haverá se você não cumprir. E dias atrás eu ouvi uma pessoa sonhou, teve um sonho, e no seu sonho, o mestre falou para ela: olha, você faz o que eu mando. Sabe o que é isso, meu querido? É quando nós temos intimidade com Deus. Porque é muito fácil o Mateus virar para mim e falar: olha, pega aquele coisa de álcool lá, o álcool gel, e coloca no canto para mim aqui. Aí eu rodo aqui a igreja e tal, saio ali e vou embora. Não cumpri a ordem dele. Por quê? Eu não quis, eu esqueci, ou eu realmente não queria dar atenção para ele. Rafael pode... Irmão Valdir, pega aquele microfone e leva para mim lá no fundo, na comunicação, e eu deixo o microfone aqui. Não quero cumprir. Eu posso fazer isso, qualquer um de nós podemos fazer isso. Mas há uma consequência, meu querido. Às vezes nós esquecemos, e às vezes nós deixamos de fazer porque não damos crédito. Mas eu quero te dizer que com Cristo, quanto mais nós fizermos o que Ele nos manda, mais nós seremos agraciados. Amém? Louvado seja Deus. Que Deus esteja abençoando a sua vida. Quero dizer para os irmãos que não saibam, tá, que pastor Edgar, ele não está aqui porque foi pregar lá na igreja Batista Lagoinha, na Pedreira. Amém? E está lá cumprindo, né, o seu papel, né? Oremos ao Senhor pela vida dele em nome de Jesus, tá bom? Que Deus esteja abençoando a sua vida, falando ao seu coração, e que a cada dia a nossa amizade com Jesus, ela venha crescer, porque Ele quer estar ao seu lado.